como transformar algo negativo em algo positivo. Então, a gente pode se aprofundar, né, na consciência disso. Pode parecer uma coisa simples, mas isso talvez tenha uma profundidade e uma complexidade que muitos não conhecem, e a gente pode trazer isso aqui, né? Eu acredito muito, Marcelo, que quando a gente tem a clareza sobre algo, né, isso torna a nossa tarefa mais fácil, né? Porque às vezes o que é fácil pode trazer embutido uma decepção, porque eu tento várias vezes, né, achando que é de uma maneira muito simples, muito simplória, muito fácil, e às vezes eu não tenho o resultado que eu quero, e eu nem sei o que está acontecendo, e eu acabo me decepcionando, né? E isso vai trazendo uma frustração cada vez maior. Quando a gente conhece, de fato, a complexidade de algo, né, não significa que algo seja complicado, mas complexo pode ser aprendido, pode ser estudado, pode ser desvendado, né, e pode ser elaborado. Então, a gente pode se aprofundar, né, nessa frase tão simples como mudar algo negativo para algo positivo. Uau, peraí. Então, isso aí eu tenho certeza que para muita gente vai interessar, né? Porque a gente está vindo de uma situação pandêmica, né? De uma situação, eu acho que o país está sofrendo uma situação muito drástica em relação a trabalho, em relação a relacionamentos, né? Eu não sei se encaixa nisso, mas como que a gente faz para um negócio ruim, né? Na verdade, servir para a gente transformar isso numa situação positiva? Tá, a gente vai muito, né, além do pensamento de o copo, ele tá meio cheio ou tá meio vazio, né? Essa é uma questão de Tá. perspectiva. Isso é interessante, né? É muito importante também prestar atenção à perspectiva pela qual eu percebo a vida e eu percebo as situações, né? Mas o mais interessante do ser humano é o seguinte, Marcelo, que a gente pode passar pelas mesmíssimas situações, né? E ter interpretações, sentimentos e reações completamente diferentes. Né? Então, o que define isso? O que molda a maneira como eu encaro as situações? Né? Então, aqui eu vou indo com você nesses diversos níveis, né? Claro que se eu Uau. perceber o copo como meio cheio, né, isso me ajuda bastante do que sempre percebê-lo como meio vazio. E a gente pode ir até em um nível muito mais interessante, porque eu tenho certeza que as pessoas, vou chamar aqui, que são mais negativas, mais pessimistas, elas não querem ser assim. Só que elas não conseguem, né, perceber isso e não conseguem, talvez, ser de outra maneira. E aqueles que estão ao redor talvez não entendam a complexidade disso. Claro que vai precisar um trabalho, um esforço ali, mas eu queria explorar com você, né, a dimensão da consciência humana, né? Por exemplo, o que acontece hoje, esse cenário pandêmico que a gente está vivenciando, que a gente está vivendo, não é uma situação fácil para ninguém, né? Então, isso, além de afetar aqui a nossa economia, né? Enfim, todos esses problemas que a gente já sabe, é algo que afetou a nível mundial, né? Então, cara, os números, assim, das pessoas procurando terapia aumentaram bastante, né? E é bastante interessante, né, o porquê disso, né? Porque a pandemia só pôs as pessoas mais em contato com as próprias dores mais profundas que talvez muitos nem imaginavam que já estavam lá, aquelas dores, né, já há muito tempo. Então, aqui Concordo. tem assunto aqui, hein, cara? Tem, viu? Tá. Você quer começar me perguntando alguma coisa ou eu simplesmente vou discorrendo aí pelo tema e se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que você está Não, pegando? vai discorrer, né, mano? Eu só vou te fazer uma pergunta. Isso que você falou, né? Essa pandemia fez com que a pessoa ficasse consigo mesmo, né? E aí vai despertando o contato com essa dor. Tem alguma ligação isso com as crenças, né? Aquelas crenças e aqueles níveis de apego que inclusive você gravou aí, pessoal. Vocês assistiram, assista aí, é fantástico. Aí dá uma aula, cara, dos níveis de apego, né? Que agora, porque a impressão que eu tenho é que assim, durante o dia a dia, parece que isso fica amortecido, porque o dia a dia vai tomando conta, né, da consciência, da mente do ser humano, e ele não se atenta para isso. Mas quando ele para, ele entra em contato com essa dor, e se isso realmente está ligado aí com essas crenças, né, com o sistema que ele traz da mãe, do pai, né, e que agora está aflorando porque ele está em contato consigo mesmo.
Com tudo isso e muito mais, Marcelo. Então, vamos. No começo da pandemia, assim, lá pela metade dela, né, eu trazia a seguinte analogia: existe uma experiência, se eu não me engano, budista, que se chama Vipassana. Você conhece? Uhum. Sim, Vipassana é não, quando não conheço. Vipassana é um retiro que você faz, pode ser de 10 dias ou de 2 dias, e é uma experiência mais ou menos assim. Você vai se retirar com um grupo de pessoas, onde você tem que acordar cedo e meditar o dia inteiro. Não pode ter celular, nem relógio, nem nada para escrever, nem nada para ler, não pode ter nada. E nem olhar nos olhos das pessoas é permitido. Se você tem uma Uau! pergunta, não. Se você tem uma pergunta para fazer, é no final da noite pela pessoa que está ali a cargo de aquela experiência, né? Agora você imagina, você fica em contato consigo. Então, qual é o objetivo dessa experiência? Eles eliminam as distrações, todas as distrações, e isso automaticamente coloca a pessoa em contato com as próprias sensações, sentimentos, sombras, com o que existe dentro dela. Então não tem como não emergir, né, o que existe dentro de você, um diálogo interno, e é por isso que eu falo, tem de 2 dias e 10 dias. Eu não participaria de um negócio desse, porque eu não gosto de uma coisa tão, como eu diria, de Radical. pé na porta. Eu gosto de um processo um pouco mais suave, indo aos poucos, né? Então, a pandemia, na minha percepção, nada mais foi do que colocou todo mundo em um vipassana, né? O que eu quero dizer com isso? As nossas distrações lá no início, no auge da pandemia, elas diminuíram, ou seja, você não pode sair de casa, né? Você teve que ficar em casa, seja com seus familiares, seja com sua esposa, seu cônjuge, né? Com seus filhos, que você passava muito tempo no trabalho, você tinha o seu happy hour, você tinha o seu cinema para assistir, você tinha Verdade. muitas distrações. Embora em casa eu tenha celular, eu tenha internet, eu tenho muitas coisas, mas essa aproximação, ela também despertou problemas que, por exemplo, a gente sabe, né, quantas pessoas não colocam as coisas embaixo do tapete, Sim, né? Então, em um uma monte. hora isso emerge, né? Então esse tapete ele meio que levantou. Por isso que as É, pessoas romperam em crises de ansiedade, em problemas familiares. Se você for buscar as estatísticas dos divórcios, das separações na pandemia, foi altíssimo e mais do que isso. A pandemia uau. também despertou feridas profundas, porque, primeiro, por ser uma pandemia, um vírus que no início ninguém sabia como lidar com isso, né? Então, isso já Verdade. traz um medo por natureza e muitas mortes, certo? Então, cara, era toda semana atendendo pessoas que haviam perdido entes queridos e às vezes não eram só, era 2, 3 membros da família. Então, isso por si só é uma ferida muito profunda, né? É uma dor muito profunda. Só que aqui a gente começa a se aprofundar. Toda dor que a gente sente hoje, os eventos que acontecem hoje, não tem como eles serem isolados dentro de nós. Eles se conectam a dores e aos mesmos sentimentos, aos mesmos padrões já organizados muito cedo na nossa vida. E quando eu falo muito cedo, é muito cedo mesmo, né? É já lá desde o período gestacional. Então, quando a gente atravessa um luto hoje, como você lida com isso, já existe um modus operandi dentro de cada pessoa como ela lida com a morte, ok? Como ela lida com o luto, como ela atravessa esse luto. Então, o que eu queria trazer aqui, né? Como eu transformar algo positivo em algo negativo em algo positivo. Isso seria o tal do ressignificar, Isso certo? aí. E aí a gente pensa que aqui na mente, poxa, é só transformar uma má ideia numa boa ideia. Então, aqui o copo está meio vazio, agora eu percebo ele meio cheio. E eu estou fazendo isso através de uma parte cognitiva da minha mente. Isso é muito legal, isso é muito bom, só que tem a limitação, porque quando isso começa a se tornar uma batalha dentro da pessoa, ela tenta ver o positivo, só ela sabe que ela precisa, só que ela não sente. Ela não consegue sentir. Então, aqui a Isso. gente vai se aprofundar em algumas estruturas. Por exemplo, quando a gente estava crescendo dentro da barriga da mãe, o primeiro órgão a se formar é o coração, ok? Então, lá depois de 21 a 24 dias da fecundação, o coração ele está em um período crítico de desenvolvimento, dando as primeiras contrações, ele é o primeiro órgão a se formar, tá? Uhum. O sistema nervoso ali está começando a se organizar, né? Ali o eixo caudal, ali a espinha, só que depois vão vir os outros órgãos que vão se desenvolver e o cérebro, né, ele está imaturo ainda, ele está longe de estar formado ainda, por exemplo, quando o coração já está formado, né? Entendi. Então, quando a gente nasce, por exemplo,
até os 3 anos de idade, né, do 0 aos 3, é o período de maior conexão neuronal que a gente vai ter. Ou seja, o nosso cérebro ele leva muito tempo, inclusive em vida, para ele se formar. A consciência que nós temos hoje, a capacidade de pensar sobre os nossos pensamentos, né, o cérebro como nós temos hoje, que nós achamos que temos o controle, ele demorou muito tempo para ser formatado em períodos muito precoces, quanto o período gestacional, a primeira infância, por exemplo, né? Todas as experiências que eu vou passando, elas vão moldando como eu vou aprender a agir, reagir e interagir com o mundo, com as pessoas e comigo mesmo, com os meus sentimentos, ok? Então, o modus operandi, como eu vou encarar o mundo, eu vou enfrentar o mundo, eu vou me relacionar com o mundo, já foi muito definido pelas experiências que eu passei já na barriga da minha mãe. E muitas experiências positivas e tantas outras negativas podem acontecer. E isso vai formatando a base do nosso ser, que vai criando o que eu chamo de modus operandi, nessa maneira como eu vou encarar o mundo. Vou te dar um exemplo básico aqui, e você vai entender por que eu estou falando disso. Se a gente fosse pensar num organismo vivo, né, numa célula, tá? E vários experimentos já foram feitos nesse sentido. Uma célula, se você coloca ela num ambiente nutritivo e ela num ambiente tóxico, essa célula tem comportamentos diferentes. O que é um ambiente nutritivo? O que é um ambiente tóxico? Vamos falar do ambiente tóxico. Os hormônios que nós produzimos quando nós estamos estressados, nervosos, com raiva, com medo, sentimentos categorizados como negativos, tá ok? Quando uma célula é colocada numa cultura dessa, com a bioquímica desses neurohormônios, quando a gente sente esses sentimentos, a célula tem uma tendência a se fechar, se retrair, né, e tentar se afastar disso, ok? Uma vez que ela é colocada no ambiente nutritivo, que é esse ambiente nutritivo, os hormônios que nós produzimos quando estamos felizes, sentimos amor, estamos contentes, motivados, ok? Então, isso cria um ambiente nutritivo. As células tendem a se expandir e se multiplicar. Por que eu estou falando isso, né? Se eu entendo o comportamento celular, quando lá os meus milhões, bilhões de células eu estou me formando, porque são 2 células que iniciam a vida, espermatozoide, óvulo. Isso aí. E aí, depois, meiose, vai se multiplicando ali até se formar esses 50 trilhões que nós somos hoje. Mas o comportamento é o mesmo. Então, as células, elas recebem inputs, informações do ambiente o tempo todo. Quem é o ambiente nesse momento? O útero, o cordão umbilical, o placenta e a mãe. Ok? O útero é a nossa primeira sala de aula na vida. Ok? Só que como nós absorvemos essa informação? A bioquímica da mãe. O que a mãe come, o que a mãe ingere, né? Cria uma bioquímica que passa uma informação para essas células. Ok? Então, essas células vão aprendendo. Eu me retraio, eu vou sobreviver ou eu posso prosperar? Prosperar, me multiplicar, relaxar, simplesmente estar num ambiente seguro. Ok? Manuel, o ar inspira. O que você está dizendo, então, é que existe memória na célula. Sim, sim. Uau, Absolutamente. Isso é legal. Né? E a gente vai falar um pouquinho disso já já. Deixa eu só concluir o que eu quero dizer aqui. Então, o que a mãe sente também, por exemplo, se a mãe está triste, ela produz uma bioquímica. A placenta não consegue filtrar tudo. Então, isso passa através da corrente sanguínea e chega naquelas células de desenvolvimento que é o feto ali em questão. E ele vai recebendo essa informação. E a bioquímica que chega, a mãe pode passar um trauma, só que olha só, isso depende da percepção da mãe, que a mãe tem ao mundo. Lembra que eu falei lá no início que a gente pode passar pelas mesmas situações e ter interpretações completamente diferentes? Sim. Porque isso vai ser moldado a partir da interpretação que a mãe tem dos fatos que ela passa, que vai gerar ou felicidade, ou medo, ou terror dentro dela, e isso vai ser transmitido ao feto. Cara, a biologia é linda. Por quê? Uau. Porque o útero é a primeira sala de aula. Daqui a pouco é o mundo que me espera lá fora, certo? Então, é como assim, ó, é isso que te espera. Aprende, o organismo vai se adaptando em mecanismos, né? Se eu vou ter mais, me conectar mais ao medo, luta, fuga, sobrevivência. Ou se eu vou poder relaxar, poder confiar. Então, isso, as células já recebem esse imprint inicial. E a gente tem pesquisas suficientes, né? Que atestam aí que a célula tem memória.
ok? Então, o nosso sistema nervoso está se configurando, está aprendendo cada célula do nosso corpo. Mais do que isso, os nossos músculos estão recebendo essas informações, tá? A nossa bioquímica. E na primeira infância, ela tem um poder muito interessante. A primeira infância, ali do 0 ao 3 anos, eu estou mencionando, né? Por exemplo, assim, se existe muito amor, se existe muito amparo, se existe muita conexão saudável com os pais, né? Pode ser um amortecedor se de repente aconteceram muitos traumas dentro do útero, experiências negativas, tá ok? Entendi. Agora, se eu já passei experiências difíceis dentro do útero e eu encontro ainda experiências difíceis na primeira infância, cara, o meu sistema é como se ele lacrasse mesmo. O mundo é assim. Essa pessoa, vamos colocar aqui um cenário negativo dentro do útero: traumas, uma bioquímica ruim, uma desnutrição, problemas fisiológicos com a mãe, ok? E uma primeira infância difícil com abuso, alcoolismo, violência verbal, sexual, física, né? Um ambiente caótico. Esse ser, ele aprende, isso é o mundo. Essa pessoa, quando cresce, ela passa uma situação, ela não vai ser aquela que vai olhar para o copo meio cheio. Entendeu? Certeza. Então, ela vai ver as situações, o mundo é assim mesmo. Por mais que ela queira na mente dela agora, que o cérebro está completamente formado e existe a parte pensante que funciona, só que existe toda uma estrutura biológica que já, né, se adaptou ao mundo. Então, quando a gente fala de ressignificar, lembra que eu falei que era complexo, cara? Eu não posso desconsiderar tudo isso, tá? E eu gosto da palavra complexo, Marcelo. Tipo assim, ó. Eu dirijo, você dirige, um monte de gente aqui que está nos ouvindo, está nos vendo, dirigem. Quando a gente se sentou lá no carro a primeira vez, cara, que tarefa complexa. Diferente de uma bicicleta. 3 pedais, 5 marchas, 3 espelhos retrovisores, 5 volante, mão, volante, seta, que hora que eu troco a marcha? Complexo, até a gente aprender. Para nós, você não é um piloto de Boeing, nem eu, a gente se senta na cabine do Boeing. Cara, aqueles 1000 botões, né? Aquilo é extremamente complexo. Com certeza. Extremamente complexo. Só que é uma questão de aprendizagem, né? Marcelo, parece que está travada no YouTube a transmissão, ou não? Eu não sei. Deixa eu checar. Não sei se alguém está assistindo, alguém está vendo que está travado. Dá um ok para mim aqui. Acho que não. Não, eu liguei o computador aqui, para mim tá normal. Tá ok. Ao vivo é isso aqui, né? Que tem uma pessoa da minha equipe que veio aqui, a porta estava fechada, ela não conseguiu passar, achei que fosse isso. Bom, vamos lá. Então, o complexo, eu posso tornar ele realizável uma vez que eu me conecto e aprendo os mecanismos disso operar. Por isso que eu gosto de trazer clareza. E aquela pessoa que fica se forçando aqui na mente, na cabeça apenas. Olha só, eu tenho que pensar positivo, eu tenho que pensar positivo, eu tenho que pensar positivo. Cara, se pensar positivo, você vai produzir uma bioquímica positiva. Mas o problema é que vira uma batalha, a mente com o corpo, com esses aprendizados em níveis mais profundos. Entendeu? Então, não é uma tarefa tão simples assim quando a gente fala a palavra ressignificar. Né? Não é só aqui. Exatamente, não é só aí. E assim, daqui a pouco vai fazer 14 anos aí que eu atuo no campo de terapias, né? Hoje eu sou um especialista em traumas, cura de trauma e resolução de estresse pós-traumático e principalmente especialista no campo da psicologia para perinatal, que é esse momento onde as bases do nosso ser são formadas, né? Então, tem como a gente, vou chamar aqui de reconfigurar, reestruturar tudo isso? Sim, mas não é uma tarefa de um dia para a noite, porque, afinal de contas, a gente passou quantos anos assim? A vida praticando esse modus operandi. E não tem como você chegar lá e querer dar uma nova informação para esse sistema, porque o sistema vai olhar assim para você e vai falar: calma aí, eu te fiz sobreviver até aqui, nas situações mais difíceis. Você acha que eu vou mudar assim do dia para a noite? Você sobreviveu a partir disso. Né? É verdade. Então, sim, por isso que, de uma forma apenas racional e simplista, muitas vezes as pessoas vão mais se frustrar, né, do que realmente trazer uma transformação para dentro de si. Então, ao longo desses anos, eu fui percebendo, né, essa palavra ressignificação sempre me chamou a atenção. E eu passei pela parte simplista, não, isso é muito simples, até entender a complexidade, porque eu tentava na minha própria vida e não ia. Então, eu tive que me aprofundar,
né? E quando eu fui conhecendo sobre traumas, trabalho na infância, a psicologia pré-perinatal, a constelação familiar, né? Eu desenvolvi o que nós chamamos aqui, né, dentro do nosso instituto, no nosso trabalho, a mandala da vida. O que é essa mandala Legal. da vida, Marcelo? Ela fala sobre os contextos que nos influenciam enquanto ser humano, as nossas percepções sobre o mundo. Porque a gente não enxerga o mundo como ele é. A gente se conecta a fragmentos de realidade que combinam com as minhas experiências, ok? Porque no mundo tem de tudo, ok? Só que o que eu enxergo no mundo, o que eu me conecto no mundo, é aquilo que combina com as minhas experiências interiores. E eu continuo validando isso cada vez mais, É né? como é o aprendizado, né? Com certeza, é um aprendizado, né? E essa mandala, ela tem diversos contextos, né, que a gente pode e sofre influências de aprendizado, não só no início da vida, né, por toda a vida, e Sim. todos os dias esse contexto, ele continua nos influenciando, esses contextos, né? Então, se a gente quiser falar de ressignificar, olha só, eu tenho que ressignificar também não só o entender o contexto do que aconteceu comigo. Por exemplo, se eu estou trabalhando na infância e eu volto lá com uma pessoa através, pode ser de algumas abordagens de regressão, né? Ou mesmo o trabalho da constelação familiar, aquele entendimento. Isso é um entendimento de contexto. É um passo. Isso é um passo. Agora eu entendo aqui, né? Às vezes eu faço um trabalho desse, vem muitas emoções. Ok, essa é a parte bioquímica da coisa, essa é a parte emocional da coisa. Esse é um segundo passo. Mas eu também tenho que levar em consideração a configuração do meu sistema nervoso. Porque o meu sistema nervoso também tem que. Sistema nervoso autônomo, ele também tem que entrar na jogada. Porque é ele quem reage também quando algo me visita, né, uma experiência negativa ou positiva. Se o meu sistema nervoso vai entrar numa resposta de luta e fuga, ou se ele vai entrar numa resposta de relaxamento e coerência, ok? Uau. Né, de conexão. Então, eu também tenho que levar em conta, né, as experiências estão armazenadas nos nossos músculos, vísceras, ossos. Tem uma experiência visceral, se eu vou falar de Uau. experiências precoces. E também tem uma parte energética, né? Eu vi você falando aqui do seu livro de Reiki. O Reiki e muitas outras É. técnicas atuam nessa parte energética. Eu acho, e é só opinião minha, tá? Que muitas pessoas erram e pecam no seguinte, de achar que trabalhar em um único contexto, né, nessas etapas de ressignificar, em uma única camada, é como se todas as outras se resolvessem. Ah, não. É muito Porque complexo isso. é complexo, mas É. todas as técnicas têm o seu lugar se a gente observar isso, ok? Então, é um trabalho que a gente faz de uma maneira muito mais completa. E aqui vem a pergunta, né? Uma vez eu perguntei assim para um grande mestre meu de psicologia para perinatal, o que fez ele entrar nesse campo, nesse território, né? Ele é uma referência mundial hoje. Ele falou assim: os meus questionamentos sobre o início da consciência. Quando Uau. se inicia a consciência em nós? E aí isso levou ele a uma busca profunda, e ele viu que muito da nossa consciência se inicia, né, dentro daquele o campo da psicologia pré-perinatal, naquele período de tempo, ok? Dentro do campo da psicologia pré-perinatal, nós também estudamos a fase que nós chamamos de pré-concepção, de acordos espirituais, né? E onde muito o que na minha mandala eu coloquei como território kármico energético. Tá? Quem não acredita nisso, tá tranquilo, tá tudo bem. A gente muitas vezes usa isso como uma metáfora. Tá? Tá? Então, eu vou falar os campos dessa mandala que nos influenciam, tá? Esse início de consciência, o campo kármico energético, tem o campo transgeracional, ou seja, a gente tem pesquisas aí, uma atrás da outra, que apontam, que mostram e demonstram o quanto, né, nós carregamos traumas dos nossos antepassados e coisas boas também. Vem marcadores no DNA com predisposição àquela experiência. Por exemplo, a me Entendi. sentir mais estressado, a me sentir mais temeroso. Então, é como se já viesse uma pré-configuração. Tá? Então, o sistema familiar transgeracional, os meus antepassados, existe essa influência, ok? Que se, por exemplo, lá dentro do útero, né, já tem essa predisposição no meu genoma, tá? E dentro do útero, eu passo uma experiência semelhante, aquilo é um marcador. Esse gene vai se expressar.
Dependendo do que a mãe come, que é uma bioquímica, assim, pode ser muito saudável ou muito tóxica também, né? Pode influenciar. A gente tem pesquisas da epigenética, como a mãe se alimenta pode, né, fazer genes se expressarem ou se inibirem. Então, a alimentação também é algo muito relevante, tá? Então, contexto transgeracional, contexto pré-perinatal, já falei, o que acontece nesse período do tempo influencia muito a gente. Um outro contexto, a infância. Falei da primeira infância, das conexões neuronais. Cara, uma criança é uma esponja. Ela aprende por observação. Ponto. É verdade. Chega na segunda infância, ela começa a assimilar a linguagem. Só que as maiores experiências são aquelas embutidas entre as linhas do que é comunicado verbalmente. A maior parte da comunicação é não verbal. Uma criança, quando nasce, a conexão dela é com a afeição dos pais. Em 3 semanas, a criança já reconhece a afeição dos pais. Pesquisas feitas, a criança reconhece a voz da mãe logo depois de nascer. Né? É interessante, eles colocaram assim mamadeiras, né, com o biquinho ali, tinha um sensor. Então, o ritmo que a criança tomava o leitinho ali na mamadeira. Quando era colocado esqueci o nome, ai, me fugiu o nome. Fone? Um fone. Quando era colocado um fone de ouvido nela, com a voz da mãe, o ritmo da sucção aumentava instantaneamente. Uau! Então, entrou em contato com a mãe. Isso, e o mesmo com a voz do pai, né? Só que da mãe é muito mais influência, né? Porque através da parede ali do útero, da barriga, o bebê também tem contato com a voz do pai, dos familiares, da mãe. Então, existe essa conexão. Por quê? Porque nós somos seres que precisamos de cuidados. A gente precisa dos pais. Então, logo que nasce, essa conexão. Como uma criança sabe se ela está no caminho certo ou errado? Tudo que ela faz, ela busca a expressão dos pais pela validação ou a reprovação. Ok? Verdade. Então, aqui a gente tem o nervo vago, né? Que a gente fala que é o vago ventral, que se enerva aqui nos músculos faciais. Cara, nós somos mamíferos, nós precisamos disso, isso é engajamento social. Muitas informações a gente tem por aqui. E às vezes a gente só vai falar, meu pai me dizia isso e aquilo, cara, isso, ou minha mãe, né? Isso influenciou sim, mas ixi, lá no final, quando muita coisa já foi construída antes disso. É verdade. Em níveis biológicos, é isso que eu quero dizer. Então, a infância é muito importante. E aí tem um outro território chamado de sociocultural. Cara, cada pessoa tem uma cultura. Dentro dessa cultura, cada pessoa tem uma religião, tem uma escola. E cada escola, religião tem as suas regras que influenciam aquela pessoa na conduta, no tipo de comportamento que ela vai ter, no parâmetro do que é certo, do que é errado, ok? Então, isso também exerce uma certa influência, tá? E a gente tem o último contexto, que eu chamo de traumas, né? Porque eu tenho que entender como o trauma atua não só na psique humana, como na biologia, como o nosso sistema se organiza desde o início da vida, se eu quero transformar essas experiências em um nível mais profundo. Né? Então, olha só, são muitos contextos. Muito complexo. É complexo. E aí, a gente está aqui, voltando para o presente, a gente está aqui hoje, Marcelo. Como transformar algo negativo em positivo? Aconteceu isso, você está falando de pandemia aí, então, aquela aproximação que eu falei, que desperta as feridas, eu vou achar que é a minha esposa. Eu vou achar que aquela pessoa hoje, somente que eu perdi, não é que aquilo não tem importância. Eu vou achar que minha crise de ansiedade veio do nada. Mas muitos medos, muitas questões já foram despertadas, advindas desse tanto de contextos de fases muito precoces na minha vida. Então, a experiência do hoje, ela só desperta em nós algo, vou falar um palavrão aqui, memória e comportamento dependente de estado. Olha, você não pode falar no rádio, hein? Memória e comportamento dependente de estado. O que é isso, né? Quando um evento acontece agora, em milésimos de segundo, partes específicas do nosso cérebro, para ser mais específico, a amígdala do hipocampo, que tem a função de nos proteger a nossa integridade física, emocional e moral, ela analisa aquela situação e já manda um sinal para todo o sistema. Eu estou falando a grosso modo, tem várias estruturas no meio disso, tá? Sim. Para como esse sistema vai reagir em relação a isso. E vai ser consultado aquelas memórias lá de trás, só que não passa pelo meu córtex pré-frontal, não passa pela minha consciência. Então, isso seria o gatilho? É um gatilho, exatamente.
Um gatilho que dispara uma memória e comportamento dependente de estado. O que é isso? A configuração do meu sistema nervoso, como ele vai reagir, a bioquímica, ou seja, os hormônios que vão orquestrar essa reação do meu sistema nervoso, né? A tensão muscular, também existe essa memória, que vai me levar a uma reação. E aí eu quero só controlar tudo isso a partir do pensamento. E no meio de tudo isso também tem uma emoção, às vezes. Toda uma estrutura contra. Exatamente. Aí você vai me dizer, Manuel, cara, que complexo e profundo isso. Eu sim, mas a gente pode aprender a pilotar um Boeing, né? Melhor Pode. do que passar numa ideia simplista, good vibes only, né? Só coisas positivas. Cara, cuidado com isso, porque eu não estou dizendo que isso não possa ser praticado, mas às vezes, se isso começou a se tornar uma batalha dentro dessa pessoa, é um caminho muito mais assertivo, muito mais fluido, se ela encontrar um especialista que possa ajudá-la a transformar esses múltiplos níveis dentro dela. A gente está falando aqui de transformar algo negativo em positivo, de coisas mais evidentes assim na nossa vida, né? Não qualquer coisinha ali. Ah, aquilo caiu no chão, ai, que maravilha, ah, ou isso é feio. Não, a gente está falando de coisa séria aqui, né? É verdade. Então, essa complexidade, ela realmente tem que ser considerada e tem muito benefício nisso tudo, né? A gente pode se transformar em níveis muito profundos e eu não preciso mais forçar no hoje o good vibes only. A maneira como eu passo a reagir e interagir com as pessoas, com o mundo, o relacionamento comigo mesmo e com as minhas emoções, de uma forma natural, ele passa a ser muito mais assertivo, muito mais organizado, muito mais dentro do que eu posso dizer saudável, sem eu precisar ficar numa forçação de barra o tempo inteiro comigo mesmo. Né? Então, cara, isso é muito possível. Agora, só não me diga que se isso é feito do dia para a noite, né? De jeito Ah, nenhum. não dá, né? É, entendendo. Mas então o que você está dizendo é que é possível a gente ter de tudo isso desde a barriga da mamãe, desde aquilo que está impregnado no nosso DNA, né? É possível ter um reaprendizado de tudo isso. Sim, a gente pode reaprender, a gente pode, porque muitas dessas experiências nos deixam aprendizados incorretos e incompletos, tá? Uhum. A gente passa a perceber uma situação e a gente passa a generalizar o mundo ou outras situações a partir daquele viés, daquele Ah, filtro, daquele jeito que eu me senti ali naquele momento, é o ok? mapa. E vai começar a construir um mapa dentro de mim. E olha só, É. é muito fácil, fica muito mais fácil entender isso assim. Por exemplo, tem um dia que você está muito feliz, cara, ou seja, o seu sistema está sendo orquestrado pelo ambiente nutritivo, um monte de bioquímica do bem aí dentro, de felicidade. Cara, Show. a pessoa te fecha ali no trânsito, quase bate, você ainda pede desculpa, sai rindo, ainda agradece que nada aconteceu. Agora, se um dia você teve um sonho ruim, você está estressado com o trabalho, alguma coisa não está dando certo na sua vida, o que está orquestrando aí dentro é uma bioquímica bastante negativa, do estresse, né? Que já passou de um nível saudável. A pessoa passou longe do seu carro, seu carro só não deu seta. Você está lá xingando o Tá, cara. tá chegando cá. Então, as minhas reações, elas dependem do meu estado emocional, né? Como eu vou Certo. agir, interagir, reagir. E esse estado emocional, ele é orquestrado por essas experiências desde o início da vida e a gente não faz esse link apenas. A gente só não tem a consciência, mas tá lá, tá acontecendo. Eu só não faço o link. Tipo assim, uma pessoa está dirigindo um carro e acendeu uma luzinha ali no painel e fez um barulho estranho, e ela não manja de motor, ela não entende do motor. Então ela tem os próprios achismos dela do que pode estar acontecendo, tá? Mas um especialista que sabe de motor, ele vai ouvir o barulho, ele vai tocar, ele vai fazer alguns testes, ele tem muito mais precisão para desvendar, Resolver. diagnosticar o que está acontecendo. Né? Aquela luzinha são os nossos sintomas, são eles Hum. aparecendo ali. Né? Então, dirigir um carro é fácil. Acelerador, né? O carro automático, acelerador, breque, pronto. Freio. Agora, um carro manual, 3 pedais aí. É mais É. simples. Só que quando começa a dar problema, as luzinhas começam a acender, eu não Au. tenho muito conhecimento do que fazer com esse motor. Né? Por isso que é uma analogia que eu estou trazendo aqui hoje. O que são essas luzinhas? São os sintomas que a gente começa a ter na vida. Ok? Esses sintomas são essas luzinhas. Claro que a pessoa vai tentar ali resolver, deixa eu jogar uma água, deixa o carro esfriar, talvez passe, mas não. A maioria das pessoas demora muito tempo para procurar o mecânico do sistema, aquela pessoa que entende do Que vai sistema, resolver. né, que pode ajudá-la, né, a eles perceberem o que está acontecendo e trilhar um caminho mais fácil. Acho que é isso daqui.
Mas diferente de uma máquina, não é só trocar uma peça. Nós somos É seres verdade. biológicos, né? Não tem como trocar uma peça, tá? Mas a gente pode reaprender, ajudar o sistema nervoso, músculos, bioquímica, toda essa organização, não é só a cabeça, não é só o cérebro, né? Se reorganizar de uma forma muito mais assertiva na vida, tá? E, cara, eu falei aqui, disparei a falar sem parar. Se você tiver alguma pergunta aí, se você quiser fazer alguma colocação. Nem dá para fazer a pergunta, porque quando eu vou pensar na pergunta, você já está dando a resposta. Você sabe de uma coisa que eu lembrei? Eu lembrei quando eu estava fazendo o seu curso da lei da atração, e você falou uma coisa interessante, e eu fiz uma analogia, né? Quando você fala dos 20/80, que é os 20% elétrico e 80% a parte magnética, e que cria o campo eletromagnético, que é o que vai atrair, né? E a gente coloca a dúvida, ferrou. Desculpa o termo ferrou aí, pessoal. Mas é assim, é como se você quebrasse essa frequência. E eu estou trazendo essa analogia, pelo que você está dizendo, é importante a gente ter a consciência, ou seja, é importante ter a parte elétrica funcionando, a parte racional funcionando. Mas, cara, se a gente não realmente resolver a questão da parte emocional, que é o que eu estou entendendo, toda essa estrutura, não vai rolar. Ó, se a gente fosse falar de lei de atração, vibração, o que que eu pego, de novo, é só a minha opinião e a minha experiência, tá? O que que eu acho que é o maior erro das pessoas? Eu sei o que eu quero, eu tenho uma intenção, eu vou atrás disso, mas não está acontecendo. Estou fazendo as técnicas de lei da atração lá, aprendi um bocado de coisa, ok. O que eu venho aprendendo na minha vida, com as pessoas que eu trabalho com elas, é o seguinte, né? Se tem muito embate interior, você coloca esforço e o negócio não flui, muitas vezes o que está acontecendo não é externo, mas sem perceber a pessoa esbarrou em um bloqueio interior, em uma não permissão interior que ela não tem consciência daquilo. Ok? Então não é nem colocar dúvida. A dúvida não, ela não coloca porque ela quer. Tipo, você tem que soltar para o universo. Tá, eu tenho que soltar, mas o meu sistema aqui está dizendo que não. É verdade. Ele se prende naquilo. Ok? É verdade. Então, tem um conceito que eu falo assim para as pessoas, né? Às vezes os nossos maiores desejos estão despertando as nossas maiores feridas e a gente não tem consciência disso. E aí a gente começa a travar uma batalha interior sem saber. E o nosso interior não é contra nós. Ele quer nos proteger, mas baseado em aprendizados precoces, incorretos e incompletos. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que quer ter um relacionamento saudável, quer criar conexões, ela quer ter uma família feliz, ok? Ela tem esse desejo. Ela quer, ela reza, ela pede, ela, sei lá, já fez várias técnicas, ela fez hidratação. Faz promessa. Várias coisas, enfim. Só que ela não tem a consciência que, por exemplo, isso acontece de monte no nosso trabalho, tá? Lá, por exemplo, dentro do útero, ou numa fase muito precoce da vida, relacionamento não foi um aprendizado muito legal. Né? Então, uma coisa que pode acontecer dentro do útero, por exemplo, uma tentativa de aborto, isso vai abalar as próximas conexões na vida dessa pessoa que ela vai ter. O que a gente chama de síndrome do gêmeo evanescente, eu perder um irmão gêmeo dentro do útero, isso é mais comum que parece, não preciso falar, tem gêmeos na minha família, porque muitas vezes a mãe nem sabe. Né? Então, esse início de gestação de gravidezes múltiplas é mais comum do que parece, é 60% da população. Uau, né? é alto, hein? Muita gente. Um dia a gente podia falar só disso aqui, viu, Marcelo? Verdade, é muito interessante, isso é muito alto, 60%. É, mais da metade, né? Uau! E o interessante é o seguinte, aquele que fica, né, lembra a experiência a nível celular, já tem uma experiência de rompimento da maior conexão que existe. Conheça irmãos gêmeos. Você vai ter ali na sua frente a maior conexão que existe entre seres humanos. Muitos se comunicam telepaticamente, o que um sente, o outro sente, pode estar à distância que for. Eles quase falam juntos, se movimentam juntos. Né? Então, o vínculo de gêmeos é muito profundo. Por que eu estou falando disso? Se tem uma perda de gêmeo, ok? Então, a experiência de se vincular e perder está registrada, eu só não tenho a consciência, está muitas camadas abaixo da minha consciência, tá? Entendi. Então, existe um medo profundo em me conectar e perder de novo. E, agora, passou toda uma vida, imagina que eu vou lembrar disso de forma consciente, estou aqui na minha vida hoje vibrando, orando, rezando, fazendo promessa, querendo de toda maneira ter um relacionamento. Esse meu desejo, sem eu saber, está despertando uma ferida muito profunda. Por isso começa a criar uma batalha interior ao que muitos chamam de autossabotagem.
Isso você pode levar, né? Claro que os contextos são diferentes para a questão da prosperidade, para muitos outros campos da nossa vida. Então, por que as pessoas não conseguem soltar? Ah, eu aqui eu visualizo, eu penso, mesmo que eu lá, nossa, eu estou sentindo aqui nesse momento que eu estou consciente sobre o meu desejo, falando em termos de lei da atração, Aham. mas lá no fundo está sendo despertada uma ferida que eu não tenho consciência, ou seja, uma não permissão, porque o aprendizado daquela ferida lá atrás, né, está dizendo conexão não, porque pode Não. conectar. Né? E eu poderia me aprofundar, assim, a gente trazer muitos detalhes sobre isso, mas tem esse aprendizado. Enquanto esse aprendizado não for visitado, não for ressignificado, e entenda, nesses múltiplos níveis que eu mencionei aqui, né? Esse desejo vai ser truncado ainda, dificilmente a pessoa vai conseguir. Né? Vai ter muito empecilho dentro dela. E quanto mais o tempo passa, mais evidências ela vai descobrindo, achando mais experiências negativas, ela vai passando, reforçando aquele aprendizado negativo, e aí, para transformar Exato. em positivo, vai se tornar ainda mais denso, mais pesado. Nossa, Manuel, não gostei de ouvir aqui o que você está falando, achei que fosse mais fácil. O problema de ser fácil é o que eu disse no início. Isso pode trazer muita frustração e decepção para as pessoas, que reforça ainda mais essas feridas lá de trás. É. Por isso que a clareza, né? Você fala assim, é complexo, mas é possível, né? Então, tem uma outra perspectiva, né? É possível da gente realizar isso com o conhecimento adequado, né? Respeitando o ritmo adequado de cada indivíduo, a individualidade de cada pessoa no quesito, né? A explorar a própria história e a gente ir, de novo, ressignificando isso, só que nesses múltiplos níveis. Porque eu fico um pouco assustado com o que eu vejo aí, principalmente no Instagram, enfim, em alguns lugares na mídia, né? É, algumas pessoas prometendo uma cura milagrosa da noite para o dia. Não, eu vou aplicar uma técnica para você em 10 minutos de PNL e acabou, tá tudo certo. Eu falo, cara, mas é tão fácil assim, né? E não é, né? A gente sabe que não é, porque eu também tenho contato com muitas pessoas que falaram comigo, falaram, olha, a pessoa fez um negócio comigo, né? Mexeu na ferida, a coisa ficou pior, porque o que você falou? Vai lá, cutuca a ferida, abre a ferida, né? Ou descobre ela, abre o tapete, né? Descobre o tapete, tá aqui e pronto. E ela falou assim, agora o que eu faço com isso? Não é? Por isso que, assim, né, um acompanhamento, né, terapêutico, psicológico, ele se faz muito importante. Eu sempre falo, assim, para as pessoas, cuidado com quem promete solução rápido demais, É, milagrosa demais. Essa pessoa só está dizendo que ela própria não atravessou a própria jornada de cura, ok? E foi concordo. muito superficial, porque qualquer pessoa que atravesse a própria jornada de cura ou cure parte da sua própria história, sabe que não é do dia para a noite, sabe que não existem pílulas mágicas, mas Exato. sabe que é um processo, mas também sabe que é possível, né? Exato. É isso aí, é possível. Mas não é tão fácil assim, né? E nem tão rápido assim. Né? E, Sim, e assim, principalmente dependendo do histórico de cada um, né? E da idade que cada um, porque a idade também conta, né, Manuel? Se a pessoa ficou 60 anos vivendo assim, é uma situação para você ressignificar tudo isso. Quando a pessoa tem 18, 20 anos e já percebe isso, fica muito mais fácil, né? Porque o tempo ele vai cauterizando cada vez mais esse aprendizado, não é verdade? isso é uma verdade. Isso é de fato uma verdade, né? Quanto mais cedo, pode ser mais fácil, né? Dentro dessa complexidade. Quanto mais idade, mas ainda assim é possível, né? E também, e aí depende de algo, cara, que é do coração da pessoa, né? Por mais difícil que seja, ela de fato estar decidida àquela transformação. Vou contar um exemplo aqui para você. Então, há alguns dias atrás, eu estava entrevistando uma pessoa, né, para ver se ela participava de uma experiência terapêutica comigo ou não, uma experiência mais íntima, profunda, assim, que eu acabei construindo a minha metodologia dentro de tudo isso, né, que é a metodologia MIRI, metodologia integrativa de reconexão do eu. A gente tem retiros nessa época pandêmica, né, online, mas daqui a pouquinho voltando para o presencial aí. Então, eu faço uma entrevista com as pessoas, tem que preencher um questionário, e eu vi lá, nossa, você conhece constelação familiar? Que legal, há quanto tempo? Ela disse, 10 anos. Fala, cara, constelação você conhece há mais tempo do que eu.
né? Eu falei, como que você conheceu? Como que foi? Ah, então, eu fui constelar relacionamento. Mas não deu certo. Como assim não deu certo, né? Ah, porque eu fui lá, fiz e não consegui um relacionamento. Eu falei, isso é um nível de consciência. A gente também tem que considerar na pessoa níveis de consciência. Porque é que nem uma criança, às vezes ela está no prezinho, tá? Você não pode exigir dela o mesmo que uma pessoa que está na faculdade saiba. Sem Ok? dúvida. Nem que um PhD saiba aquele que está no colegial ainda. Tem um aprendizado que tem que ter. Então, essa pessoa, o nível de consciência dela, se eu fosse fazer uma analogia, está no prezinho, ou seja, eu acho que é a técnica que vai me curar. Eu vou lá, paguei para a pessoa fazer a intervenção, o procedimento, o raio que a pessoa queira chamar. Eu me sento, ela faz aquela constelação, eu não pego aquilo que são informações sobre mim mesmo, a minha própria história e como eu vou dar os próximos passos com aquilo. E eu coloquei a responsabilidade na técnica, é tipo assim, então o mundo não teria problema, é só arrumar dinheiro, ir lá e pagar e acabou, aí resolve. Então, Acabou. quando essa pessoa me disse isso, o nível de consciência tem que ser considerado, né? Se quando as pessoas vêm procurar o meu trabalho, né? E existem diversos níveis de consciência. A pessoa está acusando muito, por exemplo, os pais, o cônjuge, a outra pessoa, o mundo. Isso é um nível de consciência que ela vai ter que ser ensinada. Olha, doeu, mas continuar acusando essa pessoa não vai adiantar Não nada. adianta nada. Não vai adiantar nada. A gente tem que colocar o foco onde precisa, no que machucou, não na pessoa. É Não verdade. tem como voltar a. Isso é legal a gente falar sobre ressignificar, né? Não tem como voltar e mudar o que aconteceu. Já Aconteceu, tá foi. acontecendo, ponto, acabou, já foi. Só que tem como mudar a percepção Isso aí. do que aconteceu. Só que a percepção, de novo, Marcelo, nesses múltiplos níveis, Vários porque o níveis. sistema nervoso também percebe o mundo. O meu sistema bioquímico também reage no mundo. É Né? Então, verdade. não é só a percepção cognitiva. Né? Então, isso é importante. E esses níveis de consciência, aí a gente vai educando a pessoa, né? O trabalho de psicoeducação. Naquele momento eu disse àquela pessoa, olha, para participar dessa experiência, porque vai ser mais uma experiência que você vai fazer, não vai funcionar, porque está nesse nível de consciência, não vai adiantar tudo aquilo. Primeiro ela tem que ser educada. Por isso que é muito legal a gente entender o estágio da jornada de cada pessoa, o ritmo de cada pessoa, né? Isso pelo menos eu faço muito dentro dos meus acompanhamentos do nosso trabalho terapêutico por aqui. E eu acho que isso seria o mundo ideal, né? Se muitos terapeutas também adotassem e tivessem essa visão, né? Isso seria muito importante. Você sabe que você fez eu recordar de uma reportagem que eu assisti uns 3 anos atrás, que você falou dos múltiplos níveis, né? E era uma reportagem de uma pessoa, de um soldado, né? Ele tinha tomado um tiro na guerra, ele tomou um tiro aqui nessa região, né? Tomou um tiro, a bala varou do outro lado, tal, mas ok, ele foi resgatado, curou tudo, mas é aquela questão da guerra, o ambiente de guerra, tal. E num outro momento, né, depois da guerra, ele estava lá numa festa com a namorada, tal, né? E tinha a criança brincando e soltaram umas bombinhas perto dele, tá, tá, tá. E esse tá, tá, tá engatilhou o mesmo tiro que ele ouviu na guerra e na hora ele colocou a mão aqui. Porque a memória dele foi justamente onde ele sofreu o tiro. É justamente aí a memória e comportamento dependente de estado, a reação, É. né? Os grupos musculares, os hormônios, ok? Isso muito, né? E se isso é recorrente, por que veteranos de guerra têm TEPT, transtorno de estresse pós-traumático? É. É o barulho lá do escapamento que estourou isso e aquilo, recorda aquele momento. Então, e deixa marcas o que a gente vivencia em múltiplos níveis. Isso também depende do Exato. tamanho do trauma que a gente passou, mas é como eu falei, o tamanho do trauma pode ser percebido de forma diferente, porque todas as experiências precisam ser consideradas de como o meu sistema aprendeu ou a lidar com aquilo, ou se distanciando, qual organização o meu sistema precisou para conter aquilo naquele momento. E geralmente não são organizações funcionais, são funcionais no momento. Mas futuramente, às vezes décadas depois, vem um TEPT, né, um transtorno de estresse pós-traumático, ele começa a se É. desengatilhar, trazendo muitos sintomas. Isso é muito comum, cara. E realmente eu acho que esse exemplo que você trouxe explica muito do que a gente está falando, né? É uma bombinha, É. logicamente. A amígdala lá, quando percebe aquele barulho, a reação não passa pelo córtex pré-frontal. Eu, de Foi novo, direto pro estou corpo. revivendo aquela memória, ok?
E o mais interessante é que quando a gente vai elaborando o trauma, né, essas reações, elas vão mudando, a gente vai ressignificando. Não mudou o tiro que ele tomou, mas mudou Não. como o sistema percebe, né, o barulho hoje. Então, isso é o mais importante. É como se eu trocasse o filtro, né? Eu não Exato. consigo mudar, mas agora, ó, pega esse filtro, joga fora, vamos colocar um outro filtro com uma nova percepção, você vai ouvir, mas você não vai mais ter aquela reação que você tinha antes. Exatamente. Exatamente isso. Muito legal. Manuel, olha, eu não sei se você vai continuar, a gente tem 5 minutos aí, e eu queria que você falasse aí, né, dessa questão aí, eu estou vendo que você está fazendo propaganda do Miri, né, ou falasse um pouco aí desse trabalho, que, pô, com certeza vai ajudar a ressignificar a vida de muitas pessoas ali, né, você que você não tem só o Miri, você trabalha com constelação, com outras coisas também, e como que as pessoas aí entram em contato com o Manuel, como que elas conseguem falar com você aí? Tá? Se puder deixar o meu contato aqui, tá? Oh, É por 11 favor. São Paulo, é o telefone da nossa equipe, né? O WhatsApp 998574132, tá? 11 998574132. Tem a nossa equipe aqui que pode atender você. Então a gente trabalha com atendimentos individuais, embora a agenda tá quase fechada para o ano, mas a gente também Legal. trabalha, eu gosto muito de trabalhar com grupos terapêuticos, né? O Miri mesmo é um retiro online que a gente vai continuar fazendo, embora a gente também vai voltar para o presencial, mas assim, a minha metodologia, né, esse conhecimento, ele é aplicado em todos os trabalhos que a gente faz. Não tem como tirar isso de mim, né? Porque eu percebo a pessoa em todos esses contextos que eu disse, e cada trabalho, e claro, também segundo a disponibilidade da pessoa e o quanto ela quer se aprofundar, né? Porque eu respeito muito a decisão de cada pessoa. A gente olha para todos esses níveis, né, de ressignificação. Não é mágica, de novo, não é fazer uma constelação e ficar na cadeira e falar não deu certo ou deu certo, esperando acontecer. Culpa do Porque Manuel, hein? existe a parte do terapeuta, o conhecimento, aqui eu posso garantir para vocês que tem bastante, mas existe a parte de cada pessoa. Com Né? certeza, é verdade. E é um trabalho construído, co-criado ali, né, em É conjunto. Então, verdade. se quiser saber mais sobre o nosso trabalho, pode procurar. Marcelo, eu queria presentear aqui a sua audiência com um e-book gratuito que tem muito disso que eu falei aqui, né? Ficou tá um e-book sensacional e eu queria presentear aqui a sua audiência. Como que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte: as primeiras pessoas que entrarem em contato, podem entrar em contato com o chat ou com o WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, né? Ou até mesmo com o meu, com o próprio Manuel, dizer que você estava assistindo, né? O programa Despertar da Consciência, né? Ou até para mim, para o meu WhatsApp, eu vou deixar aqui 11 94 715 02 e dizer assim: olha, eu estava assistindo o programa Despertar da Consciência com o Manuel Augusto e a gente, para primeiro, não sei se é a primeira ou as primeiras pessoas que ligarem, a gente faz um sorteio e manda para elas, deixa o contato com a gente e a gente manda para você. Pode ser assim, Manuel? Pode, a gente pode até passar o link aí, se você quiser já compartilhar com a sua audiência aí também desse Opa! e-book. Tá bom? Vou pedir para a Manu fazer isso aí com você. Show Valeu? de bola, show de bola. Legal, Marcelo. Uma próxima vez eu prometo, eu vou vir aqui falar de um tema que esse é o tema mais especial da vida para mim, que é a temática gêmeo sobrevivente, né? Pessoas que perderam um gêmeo dentro do útero. Então, eu vou me aprofundar nessa temática a próxima vez que você me convidar aqui, porque esse é um tema que eu realmente é o tema que eu mais gosto de falar. Se você Eu, quiser, eu, estou com eu, esse nem, tema aí na próxima. eu nem preciso convidar você, né? Você já é de casa, você é um grande brother, né? Muita das minhas caminhadas, né? Você me ajudou muito, a Vanessa, né? Então, pelo amor de Deus, é um prazer ter você sempre aqui com a gente no programa, porque é um aprendizado, né? Ser muito franco, ter você aqui com a gente é brindar ali a nossa tarde de sexta-feira. E eu tenho certeza que para muitas pessoas ali já vão estar aí mastigando, uau, muita coisa acontece na minha vida e eu não estava entendendo. Uau, então isso pode estar lá no útero? Pode, né? E eu tô aqui para dizer para vocês que o Manuel hoje, né, até onde eu sei, uma referência aqui sobre o sistema pré e perinatal, né? Então, eu acho que faz muito sentido quando eu acompanhei você falando desse sistema pré e perinatal. Eu falei, eu até fui
né, buscar minha própria história e faz todo sentido, né? Olha, Manuel, cara, obrigado, é um prazer ter você aqui, né? E queria que você deixasse uma palavra para o pessoal aí, para a gente finalizar o nosso programa. Pode ser? Tá, posso sim. Tem uma frase que me ocorreu algum tempo atrás que eu gosto muito dela, né? Na verdade, eu vou mencionar aqui duas frases, né? Se a dor faz parte da vida, a cura também, ok? E a dor não é o destino final, o amor é, né? Para aqueles que têm a disponibilidade de atravessar as próprias dores, ela nunca é o destino final. Sempre a gente se encontra com o amor e com o crescimento por detrás de tudo isso. Então, são duas frases minhas aqui que eu deixo para o pessoal e agradeço aqui a participação de quem esteve com a gente. Show de bola. Então, pessoal, a gente aguarda vocês aí, por Manuel dar esse e-book para vocês aí, entre em contato com a gente. Manuel, gratidão, sucesso para você aí, meu querido, né? Falar para você, sucesso é chovendo molhado, você é um cara fantástico, mora no nosso coração aqui, gratidão. E a vocês que estão ouvindo aí a Rádio Cidade Jundiaí, no Despertar da Consciência, muito obrigado, uma boa tarde para vocês e até sexta-feira que vem, às 14 horas, com mais um programa Despertar da Consciência. Até lá!